Entrando agora. Vamos ver. Ah, ótimo. Thaís já entrou. Doutora Andréia. Maravilha. Entramos uns minutinhos antes para poder ver se está tudo certo. Maravilha, já recebi aqui a solicitação. Maravilha, tudo certinho. Já vou liberar a entrada aqui da doutora Andréia. Agradeço a todos que já estão entrando. Se você puder, tem um aviãozinho aí embaixo. Encaminha para quem você acha que seria interessante ouvir essa maravilhosa neuropediatra. Então compartilhe aí com seus amigos. Liberando a entrada. Funcionou! Andou, Viu? Tranquilo! Mais tá? fácil do que a gente imagina, né? Com certeza, com certeza. Isso é muita novidade na minha vida, entendeu? Muita novidade para mim. É muita novidade que estamos todos passando. É Mas a verdade. primeira vez que eu fiquei, gente, será que eu vou saber clicar nos botões certos? Mas é bem tranquilo, né? É tranquilo. É que, assim, realmente, tudo que é novo, né? A gente fica meio sem saber o que fazer. E eu sou zero tecnológica, entendeu? Então, Era. Agora já está entrando aí na tecnologia. faz parte do mundo atual, faz parte do mundo atual. Verdade, verdade. Olha, aproveito já para agradecer demais a sua participação aqui. Eu estou super feliz. Como eu venho falando em todas as lives, a minha maior motivação em compartilhar, em fazer essas lives, é para a gente compartilhar coisas boas, é para a gente poder amenizar tudo isso que a gente está vivendo. É uma situação complicada, mas se a gente pode minimizar tudo isso, né? Apesar das circunstâncias, a gente poder compartilhar coisas boas e conteúdos relevantes para agregar na vida das famílias, dos profissionais, eu acho que vale a pena e tem valido a pena. E sua participação aqui, gente, eu estou super feliz. Muito Ah, obrigada. eu que agradeço, né, Juliana? Assim, eu resisti bastante, né? Eu sou Em insistente. é, em fazer qualquer tipo, né, de live ou de vídeo, essas coisas realmente não parece comigo, mas assim, eu acho que a gente chegou num momento, né, em que a gente não tem muito como fugir, né, dessa situação que se impôs, e eu acho que assim, realmente a questão, as pessoas estão ansiosas, né, e buscam por informações, essa questão toda. Então, acho que isso pode ajudar. Então, se pode ajudar, vamos em Estamos frente. fazendo. Ai, com Estamos certeza aqui. vai ajudar. Com certeza, o seu conhecimento, o seu carinho, poder contribuir para essas pessoas, com certeza já vai valer muito a pena. Já tem valido, né? E por Então, isso, ó, nós já temos 30 pessoas acompanhando a gente. Olha que legal. que Muito ótimo. bom, muito bom. E tá mesclado, pelo que eu tô vendo que tá entrando aqui, tem bastante família, né, dos pacientes. E tem muitos profissionais da saúde e da educação também. Estou vendo aqui. Estou super feliz. É E bom porque aí, é bem, pode falar. a gente mistura É, bastante, né? Família, profissional e tudo. Tá ótimo. exatamente. Exatamente. Doutora Andréia, o que acontece? Nessa pandemia toda aí que a gente está vivendo, essa situação toda, a gente está se deparando com muitas famílias
que estão dentro de casa, a maioria, né? Até fiz uma enquete esses dias para realmente saber se tinha muitas mães trabalhando, mas não, a maioria está dentro de casa com os filhos. E aí, o que aconteceu? Esse tempo que não existia das famílias estarem em casa e acompanhar os filhos de perto, fez com que despertasse essa vontade de ajudar ainda mais os filhos e também aquelas que começaram a perceber, ficou mais evidente as dificuldades dos filhos. Então, por quê? Aquele corre-corre, vai para a escola, a mãe trabalha, o pai também, e aí fica o período da noite. Às vezes já, criança que fica muito tempo na escola ou na creche, já chega, já às vezes de banho tomado, com janta e só para dormir. E aí esse período de quarentena, as mães estão percebendo essas dificuldades, tanto das mães que já têm um possível diagnóstico ou já têm um diagnóstico, quanto as mães que não, que é o que tem acontecido, né, nesse período que está entrando alguns pacientes para mim, né, para a clínica, e aí eu percebo muitas dúvidas em relação a essa questão toda do desenvolvimento dos filhos, que as mães têm dúvida a quem procurar, o que fazer, então acabam ficando perdidas mesmo diante dessa situação. E também a gente tem as situações fora pandemia, que são dúvidas gerais. E por isso que a gente levantou algumas perguntas aqui para você. Tá bom? Tá então ótimo. vamos lá. A primeira coisa eu ia te pedir para se apresentar. Eu sei que a maioria te conhece, mas essa live vai ficar gravada. Então acho que é legal para a gente poder entender um pouquinho da sua trajetória. Tá, meu nome é Andréia Moreira. Eu sou neuropediatra, não vou dizer há quantos anos, porque já são muitos. E assim, eu já venho aí nessa estrada da neuropediatria já tem um tempinho, né? Atualmente eu trabalho em Teresópolis e um pouquinho no Rio, mas eu já trabalhei muito mais no Rio do que aqui, né? Eu fiz formação em neuropediatria na UFRJ, né? E hoje em dia, né, depois fiz mestrado, doutorado, tudo por lá. E aí, hoje em dia, eu estou na presidência do Departamento de Neurologia Infantil da Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. E, assim, me dedico bastante a essa questão da neuropediatria, né? Assim, é o que eu faço, é o que eu sei fazer, né? O que eu acho que eu sei, pelo menos, né? Então, assim... Sabe com toda certeza. Então, assim, é o que eu faço todo dia na minha vida, né? Então, assim, atualmente eu trabalho realmente mais em Teresópolis, mas eu ainda mantenho, uma vez por semana, eu ainda vou ao Rio fazer um consultório, sou professora da FESO, né? Aqui na FESO a gente não... Né? Neurologia infantil não é uma disciplina, né? Na realidade, a neurologia pediátrica, a neurologia infantil, ela é uma subespecialidade, né? Ela é uma área de atuação da pediatria. Então, para você ser neuropediatra, o ideal é que você seja pediatra e que você se especialize em neuropediatria, né? Então, aqui na faculdade, em geral, dou aula de pediatria, às vezes aula de neuro, né? De neuro geral, de neuroanatomia, porque também você pode fazer neuro e depois fazer neuropediatria. A maioria das pessoas faz pediatria e depois neuropediatria. Mas também pode ser feito dessa forma, né? A Cris está me lembrando aqui, né, que eu sou membro da ABNEP Serrana. É verdade. Muito importante. Fui convidada recentemente para a ABNEP Rio, para o Comitê de Neuropediatria. A gente está montando aí. O comitê está, acho que, né, eu entrei agora. Então, foi uma boa lembrança da Cris. Verdade, verdade. Eu. Ah, que maravilha! Com certeza é muita trajetória e eu falo que é uma missão, não deixa de ser, né? Não é uma missão, é muito... Não fala muito trajetória, não, porque aí parece, assim, né, que eu já estou muito velha, né? Nada, que isso. Tem muita coisa ainda que a gente precisa aí extrair de tanto conhecimento aí. Mas acaba que é uma trajetória, não tem jeito. É uma Sim. trajetória de muito estudo, né? De muita dedicação e que faz muita diferença hoje, né? A gente vê claramente, a gente fica muito tranquilo quando a gente tem um paciente, a gente encaminha para você, lá para o seu consultório,
por conta disso, da confiança, da credibilidade. E uma coisa legal que você falou, que é como se tornar um neuropediatra, né? Então, tem essas etapas. E Sim. aqui, assim, eu não sei aonde, os locais que tem para se especializar, como é que funciona isso? Você falou da pediatria e tem a subespecialização. Você E onde encontrar, porque a gente sabe que não tem tantos profissionais da área, né? é, hoje em dia, quer dizer, na realidade você faz a faculdade, né, de medicina, depois você faz uma Uhum. residência médica em pediatria e depois uma residência médica ou uma pós-graduação em neuropediatria. Quem faz a pós-graduação tem que fazer o título de especialista depois, né? Então, assim, em Teresópolis a gente não tem isso, óbvio, a gente tem residência de pediatria aqui, mas a área de atuação, o local mais próximo é no Rio, né? Hoje o Rio de Janeiro tem alguns centros formadores de neuropediatra, né? Onde a UFRJ é um grande centro, mas a gente tem outros, o Fernandes Figueiras, a UF, o Hospital dos Servidores, né? São centros de formação de neuropediatra, né? Então, assim, quem quer fazer neuropediatria tem realmente que se dirigir a um desses centros que, para a gente, o mais próximo realmente são esses do Rio, né? E aí, depois que você completa esse caminho aí, dá mais ou menos em torno de 10 anos, né? Porque você faz pouco tempo. Você faz 6 de pediatria, 6 de graduação, 2 ou 3 de pediatria e mais 2 de neuropediatria. Então, dá entre 10 e 11 anos de formação para você se tornar um neuropediatra, né? E aí, assim, as áreas pediátricas, elas andaram por um tempo meio desestimuladas, né? Assim, com pouca gente querendo fazer essa coisa toda. Hoje em dia, eu vejo que assim, a gente tem voltado a ter uma procura pela pediatria e pela neuropediatria também, né? Tanto que assim, quando eu comecei aqui na cidade, neuropediatra que fizesse só neuropediatria, né? Assim, porque você pode ter uma fazer neuropediatria, mas fazer outras áreas da neuro, né? Então, assim, neuropediatra fazendo só neuropediatria, só tinha eu, né? Durante muito tempo foi assim, né? Hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? A gente já tem outros neuropediatras na cidade com boa formação. Então, assim, foi bom porque uma pessoa não dá conta disso, né? É humanamente impossível uma pessoa dar conta disso. E a gente é bom que você vê aquilo ali se renovar, né? Então, assim, eu estou muito feliz que tenham outras pessoas e, assim, pessoas chegadas, inclusive, que trabalham comigo e eu fico realmente, assim, bastante contente de ver uma nova geração chegando, né? É bom porque quando eu quiser me aposentar, eu já estou tranquila. Não, mas vai demorar muito, por favor. Mas é bom para compartilhar também, né? Casos e Com certeza, crescimento mesmo, com com certeza. certeza. E aí, uma das dúvidas que a gente separou aqui dentro da neuropediatria, a gente já entendeu esse processo todo, e por isso que é tão importante a gente falar isso, porque não basta ser um pediatra ou um neurologista, é realmente uma especialização, e por isso que a gente tem que ter muito critério na hora da gente indicar e encaminhar, porque não é qualquer médico, qualquer neurologista, qualquer pediatra. Então, é bem específico e de extrema importância ter esse olhar, esse cuidado. E aí, diante disso, a gente separou aqui uma dúvida que a gente gostaria de saber, que quais são as principais patologias que a neuropediatria atende? O que mais chega, ou que mais recente, né? O que tem chegado mais, mas de uma forma geral, quais são essas principais patologias? Juliana, o que que acontece? Eu divido assim o consultório em três grandes grupos, né? O primeiro grupo eu digo que é a neuropediatria raiz, né? O que que é a neuropediatria raiz? A raiz é a neuropediatria que a gente vê uma epilepsia, né? Assim, crises convulsivas,
crianças com importantes problemas no neurodesenvolvimento, né? Crianças com doenças crônicas de regressão de desenvolvimento, né? Então, assim, é aquela neuropediatria que a gente, assim, que é um desafio, né, para a gente chegar a um diagnóstico, poder ajudar aquela família, porque, em geral, são doenças que a criança vai ter que... A criança só não, né? Aquela família vai ter que conviver com aquela situação, provavelmente ao longo de toda a vida, né? E aí entram vários transtornos do neurodesenvolvimento, né? Inclusive, né, o mais comum aí, que seria o transtorno do espectro autista, a paralisia cerebral, né? Então, eu digo que essa é a neuropediatria mais raiz, né? Aquela que a gente atende todo dia, que dá muito trabalho, né? Ih, caramba. Mudou alguma coisa aí. Apareceu uma bagunça ali. Pode... Então, essa é a que dá um trabalho, mas, assim, é um grupo de doença. A outra coisa que a gente atende bastante no consultório são as questões escolares, né? As dificuldades escolares, que tem várias causas, né? Então, aí eu coloco nesse grupo os transtornos do aprendizado primário, né? Tipo, transtorno de aprendizado da leitura, transtorno de aprendizado da matemática, da escrita, o TDAH, né? Então, assim, isso é uma coisa bastante frequente. E eu digo que tem um outro bloco, né? Um outro grupo, que são doenças que as pessoas levam no neuropediatra, mas que são doenças muito mais da área da psiquiatria, tá? Que são doenças de comportamento, e aí entra toda aquela questão da ansiedade, da depressão, essa questão toda, né? E, assim, muita queixa comportamental, né? E, na realidade, não tem uma questão orgânica, né? Então, se não tem uma questão orgânica, isso é muito mais da área da psiquiatria do que da neurologia. Só que as pessoas ainda levam muitas crianças no neurologista, né? Porque dizem, né, que existe aí um mito com um psiquiatra, né? Então é mais fácil levar no neuropediatra do que levar no psiquiatra, né? Porque tem toda aquela questão do preconceito com o psiquiatra, né? O que não cabe de forma alguma, mas isso acontece, né? E, assim, eu, como gosto muito da neuropediatria raiz, né? Eu digo que essas questões, elas são do psiquiatra, né? Então, assim, a gente tem que dividir um pouco isso, né? Porque não adianta, muitas vezes a gente não tem uma formação para isso, né? A gente não tem essa formação em saúde mental. Até tem alguns neuropediatras que vão por esse lado, sem problema nenhum, começam a estudar mais isso e até conseguem lidar com isso com mais facilidade, né? Mas eu acredito realmente que isso é de uma outra especialidade médica, entendeu? Que não a neurologia infantil, né? Então, é isso que a gente atende no dia a dia, tá? Bacana, ótimo. Atraso de desenvolvimento na linguagem e comunicação é o recorde. É o recorde dos atendimentos. Bateu o recorde. É o recorde. A gente até brinca assim, tem entre 2 e 4 anos. É menino, se eu olho lá o nome, é menino, eu falei, ai, meu Deus, atraso da linguagem. Entendeu? Em geral, é o que a gente... 70% do atendimento de primeira vez é atraso de linguagem, né? E aí o menino, com certeza, disparadamente... Lá na clínica a maioria é menino também. Então, você falou em relação à psiquiatria, que é uma dúvida, eu acho que deu para entender super bem. Mas a dificuldade das mães em levarem na psiquiatria, no psiquiatra infantil. Mas a gente também vê uma dificuldade das mães em levarem na neuropediatra. Porque parece que quando a gente pensa no encaminhamento desse, a gente já está querendo dar diagnóstico, a gente já está falando que tem uma coisa muito grave nesse desenvolvimento. E, assim, existe também essa dificuldade,
por parte dos terapeutas em como colocar isso e também por parte das famílias. A gente vê muitas famílias que chegam para a gente que não chegaram nem pelos pediatras. Ainda a gente vê isso. A gente tem pediatras mega atualizados na cidade, graças a Deus, e que chegam pequenininhos para a gente, assim, 1 ano e meio. Mas a gente também, o processo vindo pelas mães, procurando Sim. fono normalmente. É o primeiro profissional que eles procuram. E aí, essa chegar no assunto para o encaminhamento de neuro, por mais que eu sou super... Você me conhece, sabe que 10 dias de vida eu já estava levando Helena em você. Então, assim, eu acho que é maravilhoso esse olhar quando a gente tem algumas dúvidas realmente, mas abordar isso com as mães não é uma coisa tão simples, porque gera esse medo da gente estar direcionando para alguma coisa. Como é que você vê isso, assim? Porque eu até separei aqui esse processo avaliativo, mas até chegar a neuro, qual é o momento que a gente precisa falar? Não, tem que ir na neuro. Então, quais sinais, até eu separei aqui, quais sinais no desenvolvimento que a gente precisa ter essa atenção para a gente falar, não, a gente precisa encaminhar ou a mãe ou o pediatra, quem está ouvindo aí a gente, precisa ter essa atenção. Eu acho assim, né? Eu sempre acho que isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Eu sempre digo o seguinte: muitas vezes as pessoas vão achando que a gente vai dar um diagnóstico num primeiro momento, né? Isso não vai acontecer, né? Porque a gente não pode ser precipitado em dar nenhum diagnóstico, nunca, de nada. Mas a gente não pode ser negligente ao avaliar, né? Então é muito mais fácil você levar o seu filho se você tem uma suspeita que tem alguma coisa que não está indo bem, você leva a criança para um olhar, né? Para ver se realmente, olha, essa dúvida, essa questão da linguagem, isso é normal, entendeu? Isso realmente procede, porque o que a gente vê muito é o seguinte, por exemplo, atraso de linguagem, vamos dar um exemplo. Existe um mito muito grande, né? Existe um imaginário muito grande das pessoas de que assim, não, ele não está falando, mas daqui a pouco ele vai falar, né? O pai dele também demorou muito a falar. O pai dele só falou depois de 4 anos. Essa criança não tem nada. Tudo bem, só que tem um marco, né? Então, assim, se saiu daquele marco, eu acho que o especialista pediátrico que avalia neurodesenvolvimento é o neurologista infantil, entendeu? Então, assim, suspeitou, tem que levar, né? Em termos de linguagem, eu sempre digo o seguinte: tem 1 ano e meio, a criança não fala nada, nada, tem que levar, tem que ver, né? Um outro grande marco que a gente usa, tem 2 anos, não está juntando 2 palavras, né? Tem 1 ano e meio, não fala nada, não aponta, tem alguma coisa de errado, né? Ou pode até não ser uma doença, mas tem que ser visto, né? E tem que, às vezes, não tem um diagnóstico, mas você encaminha essa criança para uma intervenção, né? E aí, quando você tem a intervenção, essa criança melhora, né? Agora, se você não faz nada, ela não vai melhorar por ela mesma, né? Então, assim, se na família o pai falou com 4 anos, ok, mas tinha alguma coisa de errado com esse pai também que falou com 4 anos. Então, com assim, certeza. a gente não tem que esperar, né? Hoje em dia, eu acho que a gente, assim, suspeitou que tem alguma coisa diferente, leva para ver, né? Porque muitas vezes realmente não vai ter um diagnóstico num primeiro momento e assim, às vezes até quando a gente dá um diagnóstico no primeiro momento, a gente acaba sendo um pouco precipitado, entendeu? E de repente você não levar, você está atrasando a intervenção, entendeu? E eu acho que não tem que ter medo, mas tem muita mãe que chega com muito medo. Tem mãe que diz assim: ai meu Deus, eu nem dormi por causa dessa consulta hoje. Essa consulta já está marcada há um tempo e eu não sabia como é que ia ser. Ainda bem que eu vim, ou, né, assim, em geral é assim, porque na realidade tem um imaginário
muito grande em torno disso aí, né? Então, mas tem que levar, tem que levar. Né? Uma coisa que eu sempre coloco, em termos de marcos de linguagem, eu sempre foram esses que eu falei. Agora, uma coisa que a gente vê muito, né, é a questão do marco motor, né, do andar, né? Eu sempre digo, gente, pelo amor de Deus, não deixa para depois, né? Então, assim, eu sempre falo, 1 ano e 3 meses toda criança tem que andar. Magrinho tem que andar, gordinho tem que andar, bonitinho, feinho, todo mundo tem que andar com 1 ano e 3 meses. Não andou, você tem que encaminhar para ver, né? Porque tem um monte de coisa que pode ser feito e que se você ninguém nem foi olhar, simplesmente não vai ser feito, né? E aí você perdeu tempo, né? E tempo é cérebro, né? A gente brinca que assim, tempo é cérebro, isso aí é o slogan do AVC, né? Da campanha do AVC. A criança deveria ser também, o tempo é cérebro, porque a gente está tendo nesse período um processo de desenvolvimento cerebral pós-natal muito grande, com vários processos, sinaptogênese, plasticidade, mielinização, podas neurais, né? Então, assim, se eu não intervenho, né? Se eu não estimulo a esse desenvolvimento cerebral pós-natal, eu estou perdendo tempo. Né? E o que eu estou perdendo? Eu estou perdendo plasticidade, eu estou perdendo sinaptogênese, eu estou perdendo tudo isso. Né? Então, assim, quanto antes intervir, melhor. Mas para intervir, alguém tem que te pedir para intervir. Né? Que seja o pediatra, que seja o neuropediatra, mas tem que ser visto precocemente. Né? É o que eu acho. Não, maravilha. Então, a gente falou, né? Você falou da questão da linguagem, que é algo que precisa ser visto. E aí você até falou, né? Ah, o pai falou com 4 anos. Isso acontece muito até hoje. Muito, muito, muito. E aí acaba negligenciando, porque não, o pai demorou a falar, o filho também tem que demorar a falar. E fica postergando e a gente perde todas essas oportunidades, essa estimulação, intervenção precoce. E tempo é cérebro. Amém. E assim, mas engraçado, que quando a criança não anda, quando a criança não anda, todo mundo fica, né, em alerta e ninguém costuma, ninguém não, mas não costumam ter essa dificuldade em ir procurar esse suporte, né? Essa avaliação, esse olhar de especialista. Mas para fala, todo mundo vai jogando, não, vai andar, todo mundo, meu Deus, não está andando, deu 1 ano e 2 meses, 3 meses, 4 meses não andou, já está procurando ajuda. Para fala, não. Então, tem essas duas questões, né? Do marco motor, de linguagem, de fala. Mais alguma coisa que você falaria, assim, para as mães que estão aí, para os pediatras, terapeutas, de alguns sinais que a gente precisa também recorrer ao pediatra, ao neuropediatra? Em termos de desenvolvimento, né, a gente sempre fala, eu sempre brinco com os alunos, eu digo assim, todo aluno na graduação acha que ele sabe desenvolvimento infantil, porque ele sabe que com 3 meses a criança sustenta a cabeça, com 6 ela senta, com 9 ela engatinha, com 12 ela anda, né? Não sabe de mais nada, né? Então, assim, isso é uma média, né? Isso é uma média, né? Mas eu acho assim, saiu um pouquinho disso, tem que ser visto, né? Então, assim, se a criança não sustentou a cabeça até 3, 4 meses, não espera, né? Se ela não sentou até 6, no máximo 9, não tem mais nada que esperar, né? Essa criança tem que ser vista, ela tem que ser avaliada, né? A mesma coisa as questões psicoemocionais, né? Assim, a criança que não olha no seu olho, a criança que não presta atenção quando você está falando, a criança que não interage com você, que não tem uma questão de troca, nem com o familiar, né? Então, assim, essas crianças são crianças de alerta, né? Então, que tem que acender uma luz vermelha para alguém avaliar essa criança, né? Assim, eu acho que hoje a gente é muito feliz em Teresópolis, né? Assim, porque a gente, assim, ao longo dos anos, a qualidade dos pediatras melhorou muito, né? Então, assim, eu realmente
é raro isso passar para os pediatras, muito pelo contrário, né? Às vezes os pediatras estão preocupados, assim, ao menor sinalzinho de alerta, o pediatra já liga. André, eu queria que você desse uma olhada naquela criança. Então, assim, eu acho que os pediatras estão batendo um bolão, que eu costumo brincar, né? Porque, assim, realmente eles encaminham muito precocemente. Eu acho que a gente é muito feliz aqui em termos de encaminhamento pelo pediatra, né? O problema é que, assim, infelizmente, ainda tem, assim, a gente fala também de classes diferentes, né? Essa é uma verdade, né? Então, assim, é, a criança tem que ter acesso ao pediatra, né? A criança tem que fazer todo aquele acompanhamento com o pediatra. Quando ela faz, eu acho que ela acaba indo tranquilo, né? Pelo menos a maioria dos pediatras acompanha muito direitinho, né? A gente tem tido menos problema nesse sentido. Eu acho que um problema maior de atraso de encaminhamento ainda é a fala, né? E a fala, sim, porque tem muito mito em cima da fala, tem essa história familiar, tem uma coisa que se colocou e que a gente ainda escuta hoje, né? E para quem é fono deve ficar desesperada, assim, tem que esperar até 4 anos para a criança. Não sei da onde tiraram esse Eu não 4 anos. sei, eu queria saber de onde surgiu esses 4 e a Gente, criança, é, a criança, não, você tem que esperar até 4 anos. Gente, 4 anos, a fala tem que estar perfeita. Né? perfeita. Perfeito. Então, assim, se eu esperei 4 anos, eu perdi 4 anos de plasticidade cerebral, 4 anos de mielinização direito, né? Então, assim, na realidade, o que que eu fiz? Perdi meu tempo, né? Perdi tempo de intervenção, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Eu botei aqui também em relação à prematuridade. Então, os Uhum. bebês que já são, né, prematuros. E, assim, eu tenho pacientes prematuros que já saíram com encaminhamento para neuro e outros que não saíram. Então, assim, lógico que a gente tem que fazer toda a questão da idade corrigida, né? Os pediatras estão muito atentos a isso. Mas, Sim. assim, qual é a sua opinião em relação à prematuridade? De ter um olhar mais atento ao prematuro? Porque eu estou falando porque tem algumas mães de prematuros aqui também. Tá. Prematuro é o seguinte: primeiro depende do quanto ele foi prematuro. Prematur... vamos falar da prematuridade extrema. Acho que fica É, mais. prematuridade Né? extrema sempre merece o olhar do neuropediatra, sempre, tá? Porque, assim, você tem chance de você ter problemas no meio do caminho, né? Então, assim, raramente você vai ter um prematuro extremo que não teve nenhum grau de sofrimento neurológico, né? Então, assim, quanto mais extremo é esse prematuro, maior chance de hemorragia intracraniana, maior chance de algum grau de asfixia, levando a uma sequela neurológica, né? Às vezes são questões até simples, né? Mas prematuro extremo é igual a acompanhamento com o neuropediatra, tá? É igual. Não tem como não ter esse olhar, né? Lógico que a gente não vai ver com a mesma frequência que o pediatra vê, né? Normalmente eu não vejo essas crianças todo mês, mas a gente tem que ver essas crianças, né? Assim, porque tem coisas que, mesmo sendo o melhor pediatra, às vezes tem algumas coisas que realmente chamam atenção para o neuropediatra, né? Então, assim, prematuridade extrema é igual acompanhamento com o neuropediatra, né? Até porque prematuridade extrema é igual a estimulação precoce, né? Então, assim, é igual fazer fono, é igual terapia ocupacional, é igual fisioterapia, então, assim, é igual neuropediatra, né? Então, tem que fazer. Tirando os extremos, né? Tirando a prematuridade extrema, qualquer criança que tenha nascido prematuro e que tenha tido alguma intercorrência neurológica, né? Então, assim, ele nasceu prematuro e teve uma convulsão. Ele nasceu prematuro e teve uma hipoglicemia, porque às vezes não é só neurológico, né? Às vezes tem coisas que
aconteceu ali naquele período e que vão ter repercussões posteriormente para essas crianças, né? Então, cuidado com as asfixias, com as hipoglicemias, com as infecções, né? Então, assim, são situações que o neuropediatra vai considerar como fator de risco para uma questão de neurodesenvolvimento, por exemplo. Então, assim, o prematuro tem que ter um olhar realmente diferenciado, né? Tanto que a gente aqui na cidade não tem esse ambulatório multidisciplinar, né, de follow-up, mas, assim, as grandes maternidades, né, nos grandes centros, eles têm o ambulatório de follow-up, né? Ou seja, a criança vai ali, ela vai receber esses múltiplos olhares, né? Então, assim, isso é bastante importante, tá? Bastante importante na prematuridade. Perfeito. Eu levantei aqui também temas que provavelmente, situações, casos que também podem chegar para neuro, que eu acredito, por conta mesmo da nossa experiência lá da clínica, que é em relação ao sono, aos distúrbios do sono, crianças extremamente estressadas, porque não dormem bem, e também da seletividade alimentar. As crianças que não comem, e eu sei que acabam chegando para neuropediatra, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com meu filho que não come? Então, do sono, você teria alguma coisa assim, uma situação não, mas os sinais que a gente, caramba, isso aí precisa de atenção, precisa de uma investigação maior, porque não é normal, a criança tem que dormir. Sim, ela tem que dormir, mas ela dorme diferente, né? Então, assim, ela dorme diferente. Então, assim, a criança, ela tem que... Primeiro, o padrão de sono da criança ele é completamente diferente de um adulto. Então, no começo, ele dorme mais tempo, né? Mas ele tem despertares, né? Então, essa criança, ela acorda à noite, né? Então, assim, gente, bebê acorda à noite. Quem tem bebê que não acorda à noite é um felizardo, uma pessoa que foi abençoada por Deus. Abençoado. Deus disse, não, essa moça precisa de um bebê que não acorde à noite. Mas, assim, isso é uma exceção, né? Bebê acorda à noite. Então, assim, quem é o bebê que acorda à noite que precisa ir no neuropediatra? Aquele que tem um dia ruim, né? Ou seja, aquele que esse padrão de sono, de passar a noite inteira acordado, passar a noite inteira acordado não é normal, né? Mas, assim, que esse sono, essa falta de sono tem uma repercussão diurna, é aquela criança que durante o dia ela é irritada, né? É aquela criança que não rende durante o dia, que ela passa um dia agitado. Essa, sim, vale um olhar, entendeu? Mas, assim, essa questão de distúrbio de sono em lactente é muito complicado, porque, assim, varia demais, varia com o hábito que está sendo criado naquela criança. Aliás, sono é hábito, né? Uhum. As pessoas, às vezes, outro dia eu atendi uma pessoa e o pai disse para mim assim, eu tô dando o remédio que a senhora passou, que por um acaso era melatonina. Mas ele acorda de noite e eu ligo a televisão à noite. Não adianta, né? Porque assim, eu dou a melatonina, que é para induzir o sono, eu ligo a luz que, né, que vai atrapalhar essa melatonina de agir. Então, assim, não dá, né? Você está brigando. Então, assim, sono é hábito. Você tem que criar um hábito, né? Então, tem que diminuir a luz, tem que desligar a televisão, o celular não pode, porque às vezes isso a gente vê. A mãe põe o bebê para dormir. Enquanto ela está ali com o bebê, ela está no celular. Aquela luz do celular interfere com o bebê. E isso atrapalha, entendeu? Então, assim, é complicado, entendeu? Não vai rolar, né? Então, tem uma pessoa aqui que eu conheço perguntando assim, a melatonina é administrada para bebê. A pessoa é minha cunhada. Mas assim, sim, pode administrar melatonina para bebê, sim, Cláudia. Tá? Mas assim, com prescrição médica, né? Porque a gente tem escutado muito por aí, né? As mães vão fazer mãe que vai fazer enxoval fora, né? Que ia, né? Porque a gente agora não é bem-vindo algum. Né? Estamos vetados. Então, as mães que iam fazer enxoval fora,
elas iam e compravam já as balinhas de melatonina, né? Então, assim, melatonina não é para ser usado assim ao bel prazer de todo mundo, não. É para ser usado com prescrição médica, né? Então, assim, tem indicações de melatonina. Já faz parte do enxoval. Faz parte do enxoval. Cólica, Calma, é. cólica e melatonina balinha, né? Verdade. Sobre a seletividade alimentar, chega muito, assim, somente com essa queixa? Não chega Não, muito. é sempre associada. Em geral, seletividade alimentar isolado é muito difícil da gente atender na neuropediatria. Às vezes tem na pediatria geral, né? Eu não faço mais pediatria geral, mas era uma queixa que eu lembro. Mas a seletividade alimentar no consultório do neuropediatra, em geral, está associado principalmente com o transtorno do espectro autista, né? Então, assim, é o que a gente mais vê, né? É o que a gente mais vê, tá? Tá ótimo. A gente, lá na clínica, a gente acaba recebendo crianças que também têm seletividade alimentar associada ao transtorno do processamento sensorial, que não Sim. necessariamente está relacionado ao transtorno do espectro autista. Eu acho legal falar, porque muitas mães colocam no Google, já vê seletividade alimentar e logo já vê o transtorno do espectro autista, mas é legal, a gente costuma dizer que nem toda criança que tem transtorno do processamento sensorial é autista. Mas Isso. as crianças autistas, normalmente, quase todas têm alguma questão do processamento sensorial. É Uhum. legal porque, às vezes, existem essas dúvidas. Mas é um assunto muito grande. Agora, como a gente já está acabando o nosso tempo, acho que a gente tem 15 minutinhos. Passa muito rápido. E, assim, um assunto que você sabe que eu ia perguntar, porque a gente está em um... Na verdade, a gente está numa situação, não só por conta da pandemia, da quarentena, mas a gente já vem tendo muitas famílias e muitas crianças com o uso excessivo de telas. E aí eu até já falei que eu ia querer saber de você quais são esses prejuízos. A gente sabe, mas quer dizer, né? A gente terapeuta sabe, você sabe muito mais, mas assim, tá sido muito grande nessa quarentena, mas não é só na quarentena, já estava sendo antes disso, só se potencializou por conta aí da pandemia. E aí todo mundo aqui quer saber todos esses prejuízos para o neurodesenvolvimento, esse uso excessivo. Bom, o que acontece? Primeiro, existe uma questão aí da tela e o neurodesenvolvimento, com o neurodesenvolvimento, atrapalhando o neurodesenvolvimento de forma comprovada, né? Eu falei que o desenvolvimento cerebral ele persiste após o nascimento, e esse processo de neuroplasticidade, de mielinização, ele já foi comprovado que o uso excessivo de telas, né, além do tempo recomendado, ele interfere nesses processos, tá? Então, assim, a gente vê, sim, atraso do desenvolvimento da linguagem, atraso do desenvolvimento da comunicação em crianças que são excessivamente expostas à tela. Isso é uma orientação que a gente dá no consultório num primeiro momento, e a gente pede que a família retire totalmente a tela, tá? Lembrar que crianças abaixo de 2 anos, o tempo recomendado é 0, né? 0 tela abaixo de 2 anos. E aí, assim, isso é uma preocupação que eu tenho muito grande com essa questão pandemia e tela. O que aconteceu é que a tela, nessa pandemia, ela invadiu muito mais a nossa vida, né? A gente passa o dia inteiro frente à tela. E as crianças também, né? Então, assim, eu queria dizer que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela continua recomendando 0 tela abaixo dos 2 anos de idade, com pandemia ou sem pandemia, né? E a gente tem usado a tela, né? Tem estimulado o que a gente chama de boas telas. O que são boas telas?
Boas telas são quando elas são usadas de forma produtiva. E o que é de forma produtiva? O que são boas telas de forma produtiva? Em criança, boa tela para estudo, né? O que também tem sido um problema, isso aqui daria pano para manga, né? Para a gente conversar, né? Sobre Verdade. o espaço da tela e o estudo, e também a tela do ponto de vista afetivo, né? Porque, assim, esse isolamento social fez com que as crianças se afastassem dos amiguinhos, fez com que a criança se afastasse de familiares, fez com que as crianças se afastassem, às vezes, dos avós, com quem elas tinham muito contato, né? E isso gera um sofrimento para todo mundo, né? Então, assim, crianças muito pequenas, o uso de telas seria só nesse aspecto afetivo do uso de telas, né? Para comunicação com familiar. Crianças... Rapidinho, Zé, só tela, tem uma que perguntou, tela seria televisão, tablet, seria tudo, né? Tudo, só para tudo. tudo, tudo. Ou seja, não tem televisão, mas tem celular, não. Tela é tudo, né? Então, assim, e a outra questão é assim, para crianças mais velhas, né? Também pelo uso afetivo, o uso escolar, né? Mas para as outras questões, né? Tentar evitar ao máximo, né? Porque você vê, a recomendação antes da pandemia era abaixo de 2 anos, 0 tela. De 2 a 5 anos, 1 hora de tela, tudo, né? Ao longo de 24 horas. Depois dos 5 anos, até entrar na adolescência, em torno de 2 horas de tela, né? Então, assim, ao longo de 24 horas. Obviamente, hoje, para as crianças acima de 2 anos, esse uso pode ser estendido um pouco mais, mas não pode ser 24 horas, né? 24 horas de tela não é saudável para ninguém. Então, eu sei que é muito difícil, né? Eu sou uma pessoa totalmente realista, então eu acho que, assim, você manter uma criança em casa hoje, com todos os problemas que essas famílias estão tendo, porque tem múltiplos problemas, né? As mães têm que dar conta da casa, têm que dar conta do home office, do trabalho, têm que dar conta da escola, né? Tem que dar conta dos deveres da escola. Então, assim, isso virou um caos, né? Então, assim, todo mundo fica em frente à tela, né? Então, assim, só para a gente tentar fazer um uso meio parcimonioso disso aí, né? Meio E mais lento. consciente, né? Mas, Porque, sabe por quê? As pessoas, muitas acham que estão estimulando os filhos usando a tela. Porque bota em não, desenhos educativos, né? Ah, bota a letra A, as cores, e acha que isso é bom. E, na verdade, não é. Né? não Então, é. assim, esse uso consciente. Exatamente. O que acontece? Quando a criança está ali com a tela, é ela e a tela. E mais ninguém. Ela não tira o olho daquela tela. Você pode chamar em volta dela que ela não responde, tá? Então, o que a gente tem visto? Isso não sou eu que vejo, isso está comprovado, né? Então, assim, o que está sendo estimulado? Está sendo estimulado essa via que está sendo muito utilizada. Mas as outras que não estão sendo utilizadas, elas estão deixando de ter redes neurais mais densas. E quais as que estão deixando de ter redes neurais mais densas? Exatamente as redes relacionadas à linguagem, os tratos nervosos relacionados à linguagem e à comunicação. Então, assim, é muito preocupante essa situação no pós-pandemia. Eu realmente, assim, é algo que inquieta meu coração. Porque se 70% do atendimento era atraso de linguagem e comunicação, você imagina o que a gente vai ter no pós-pandemia. E a gente tem tido muito problema durante a pandemia, inclusive, assim, de disruptura dentro de casa, né? Do aumento de confusões dentro de casa. Eu realmente, assim, esse pós-pandemia, ele me assusta. Acho que, assim, pós-pandemia e neurodesenvolvimento é uma coisa que
dá uma boa discussão. Uma outra coisa é pandemia, escola e inclusão escolar, né? Então, assim, eu estou com muita pena das crianças que necessitam de inclusão nesse momento, né, de pandemia, porque está difícil para as crianças que não precisam de inclusão. Imagina quem precisa, né? Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito delicado em termos de desenvolvimento infantil e isso vai ter repercussão, né? Isso vai ter repercussão. Então, assim, pós-pandemia, me preocupa bastante, né? É uma coisa que tem inquietado o meu coração. Mas eu acredito que depois dessa live a gente vai compartilhar muito, porque a gente sabe que você me conhece, sabe que eu sou bem positiva em relação a várias coisas e assim me preocupa muito, porque eu acho que a gente está sobrecarregando demais, sim. As mães estão muito sobrecarregadas e as crianças acabam também estando sobrecarregadas por toda essa dinâmica, mas eu também estou vendo um lado muito positivo, que é o lado de quando as mães tomam consciência disso, sabe? E percebem que é possível, mesmo não tem como ficar 24 horas com a criança e se dedicando exclusivamente para a criança. Mas existe sim a chance dessa mãe, nesse momento, ser totalmente atuante no desenvolvimento do filho. E é o que eu tenho visto acontecendo. Tem algumas mães que estão aí na live, sabem que eu estou falando, e sabem que é possível, apesar de tudo isso, a gente minimizar esse tempo de tela, mais consciente, e a gente vir com mais estratégias, e não no ponto de vista de atividade, sabe? Porque tem que ser leve. Não adianta a gente propor um monte de atividade, porque sobrecarrega. Mas permitir que as crianças participem dessa dinâmica do dia a dia, de ajudar nas coisas, do dia a dia mesmo, e permitir que elas vão junto com a mãe, com o pai, mesmo que acabe atrapalhando esse home office, mas que é muito importante, e priorizar esse olhar, esse desenvolvimento para a criança nesse momento, porque, como eu digo, essa idade que eles estão agora nunca mais vai voltar. Então, a gente tem que fazer desse momento algo bom ou algo péssimo, né? E a decisão Então, está com a gente, não tem jeito. Vamos fazer Pode algo falar. bom, né, gente? Vamos fazer algo bom, porque, assim, Por primeiro, favor. o tempo passa rápido demais, né? Embora a gente ache que não, o tempo passa rápido demais. Então, assim, realmente priorizar as coisas boas nesse momento, um bom relacionamento, né? Eu sei que às vezes é difícil, mas assim, tem que ser leve, né? Aliás, tudo na vida devia ser leve, né? Porque diz que quando não é leve, não é bom, né? Não então, é bom. Não é bom, né? Então, assim, sem muita forçação de barra, né? Principalmente para as crianças pequenas demais, né? Eu tenho uma neta, né? Uma neta e um neto. E, assim, a minha neta de 2 anos tem atividade da escola. Tá, lógico, não é uma atividade, assim, mas, assim, aquilo é uma obrigação, né? Tem que ser feito em algum momento. Então, assim, eu fico meio impressionada com essas coisas. Então, assim, vamos tornar o tempo bom, porque tá difícil para todo mundo, mas assim, que seja leve, né? Leve. E eu sempre, hoje em dia, isso eu aprendi com uma pessoa que eu gosto muito, que é a Nanda Junk. E assim, eu aprendi com ela o seguinte: se não é leve, antes de você fazer alguma coisa, você se pergunta, vai ser leve para você? E aí você pensa, se for para não ser leve, não faça, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que a gente tem que, nesse momento aí que a gente está vivendo, eu tenho levado algumas coisas dentro de mim. Primeiro, essa questão do ser leve. Tem que ser leve. Segundo, que tem que ser um dia de cada vez, né? As mães aí que me conhecem sabem que essa frase faz parte do meu dia, né? Assim, do meu dia a dia, né? Assim, um dia de cada vez, um degrau de cada vez. Por hoje é assim. Amanhã não sei como é que vai ser, não sei nem se eu vou estar aqui. Então, assim, hoje eu vou fazer isso, né?
amanhã a gente dá um outro passo e um dia de cada vez, né? Então, só por hoje deu tudo certo, né? E a gente fazer de acordo com o que der para fazer, sem grandes cobranças, porque realmente tá difícil, e tá difícil para todo mundo, né? Não tá difícil para um só, né? E a gente às vezes tem que também acolher um pouquinho essas mães, né? Com Porque certeza. as mães realmente estão sobrecarregadas, né? E assim, não deu tempo da gente falar, mas eu queria muito falar das mães. No outro momento a gente pode falar das crianças que já têm algum transtorno. Essas sim, as crianças que já têm algum transtorno, como elas estão sofrendo nessa pandemia, né? E como essas famílias estão tendo que se adaptar nessa pandemia. Esses são as minhas maiores ligações hoje, são de mães com crianças que já têm alguma questão e de como essas crianças andam sofrendo, É né? verdade. Então, assim, que seja leve, né? Eu acho que é mais Perfeito. por aí, tá? Perfeito. Então, tem perguntas, tem um monte de gente pedindo live 2, mas a gente está faltando só 2 minutinhos para acabar, porque a gente entrou 2 minutinhos antes. Então, eu apoio também a live 2, ó, só depende da doutora Andréia, porque Então, tá, tem muito assunto e eu acho vamos, que vale a pena compartilhar coisas boas, né? vamos fazer a live 2, então. Ah, então tá bom. Então, agradeço a todo mundo que participou aqui. Teve muita gente, fiquei muito feliz. Não deu para responder, eu imaginei que não ia dar, por isso que eu também não falei para abrir para perguntas. Mas eu não sei se eu consigo depois ter acesso a essas perguntas, mas quem quiser pode me mandar, que aí na próxima live 2, que já está aí, ó, a gente responde as perguntas, tá bom? Tá certo. Agradeço demais a você pela disponibilidade, pelo carinho, por tudo. E todo mundo que está aí. Tá bom, Foi um prazer. gente? Muito obrigada a todos, tá? Um grande prazer mesmo, tá? Boa Obrigada, noite para todo mundo. gente. Um Tchau. beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.